Fala galera, esse aqui é o nosso quarto vídeo da nossa série de 5 vídeos sobre formulários dentro do Excel. Basicamente a gente está aprendendo do zero até o avançado, a gente construiu o que a gente chama de user form usando o VBA para construir os formulários dentro do Excel. Se você ainda não assistiu os primeiros 3 vídeos, eu sugiro que você pegue esses vídeos que estão aqui em cima e assista os vídeos anteriores da nossa série sobre user form no VBA para não correr risco de ficar perdido e conseguir acompanhar todo o passo a passo que a gente estiver fazendo, beleza? E antes de a gente começar a entrar nesse mundo aqui do formulário, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, mostrar que você está gostando desse conteúdo, se inscrever aqui no nosso canal e apertar no sininho para seguir a gente e receber notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Lembrando que 2 vezes por semana a gente publica conteúdo novo sobre Excel e VBA, então não deixe de acompanhar. E lembrando que se você quiser baixar essa planilha que eu estou usando já com gabarito, com tudo pronto, tudo funcionando bonitinho, para você poder acompanhar na sua casa, deixei o link aqui para você poder baixar na descrição. Então aproveita e acompanhe junto comigo aqui todo o passo a passo que a gente for fazer. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver o que a gente fez até o momento nas 3 primeiras aulas. Eu vou clicar nesse botão de novo funcionário, ele vai abrir o formulário que a gente tem pronto até agora. Repara, eu já coloquei o nome, já coloquei o sexo, a área, o CPF, o salário e assim vai. Então o que eu vou começar a fazer agora vai ser construir a inteligência por trás desse formulário. Qual que é a inteligência por trás desse formulário? O objetivo é que toda vez que eu preencher todas as informações e clicar no OK, eu quero que ele automaticamente registre dentro da minha planilha esse novo funcionário automaticamente. Então, isso que a gente vai começar a fazer agora. O que eu vou fazer é, vou fechar aqui e vamos voltar para a gente continuar o formulário lá no nosso ambiente VBA. E aí, se você lembrar, o atalho para a gente abrir o ambiente VBA vai ser o Alt F11. E aí, se não funcionar no seu, lembrando, tenta Alt FN F11. Então a gente acabou de abrir o ambiente VBA. Como é que a gente faz para voltar para aquele nosso formulário que a gente estava mexendo até agora? Vou clicar aqui, ó, o nome do formulário é Registro de Funcionários, e ele volta a mexer ali. O que eu quero começar a fazer aqui agora? Primeira coisa é, repara, quando eu for preencher o nome do funcionário, eu quero que ele depois preencha o nome do funcionário lá na minha planilha. E aí, quando eu for tratar disso, o mais importante para eu começar a criar o código em VBA que vai fazer essa inteligência toda é, tá vendo essas caixinhas aqui, ó? Essa caixinha de nome, caixinha da área, caixinha de CPF. Repara que se a gente olhar aqui embaixo, ela tem um nome, tá vendo? Aqui, por exemplo, essa caixa do CPF tá escrito com o nome Textbox 2. Essa caixa do salário tá Textbox 3. Não é um nome nem um pouco intuitivo para depois eu lembrar o que é aquela informação, como que eu chamo aquela informação. Então a primeira coisa que eu vou começar a fazer é, repara, essas caixinhas aqui eu vou mudar o nome delas para um nome mais intuitivo. Então, por exemplo, essa caixinha aqui de nome, cliquei nela, então aqui eu vou escrever caixa, texto, underline, nome. E dá um Enter, e ele já mudou o nome para isso. E aí na área eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Já tinha feito até, ó, caixa, combinação, área. Perfeito, exatamente essa ideia, dá nomes intuitivos. Para o CPF, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar caixa, texto, underline, CPF, que fica mais intuitivo de lembrar depois. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa para o salário. Vou apagar esse Textbox 3 e botar caixa, texto, underline, salário. O VBA ele é meio chatinho com colocar acento e tudo isso, então não vou colocar acento nenhum, só caixa, texto, underline, salário. Maravilha. Qual que é o objetivo geral agora? Quando eu clicar nesse botão de OK, eu quero que ele automaticamente preencha todas as informações. Nome, sexo, área e assim vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar o que a gente chama de um evento no VBA. O que é um evento no VBA? Vai ser basicamente uma ação que vai disparar alguma consequência. Então, qual que é a minha ação? A minha ação vai ser clicar no botão de OK. Qual a minha consequência? Ele preencher as informações lá na minha planilha. Repara, só clicar 2 vezes nesse botão de OK que ele já vai abrir um código aqui para mim. Ó. Esse código chama Command Button 1 Click. Ou seja, toda vez que eu clicar naquele botãozinho, ele vai executar tudo que estiver marcado aqui dentro. E aí, vamos lá. Vamos pensar, o que a gente tem que fazer? Vou minimizar essa janela do VBA para a gente voltar ali. Como é que ele vai ter que preencher essa informação? Primeiro de tudo, eu vou ter que saber qual é a linha onde eu vou preencher essa informação. Então, repara, como é que eu faço para ir até a última linha do Excel para descobrir qual é a última linha? Ctrl, setinha para baixo, que é aquele atalho. Repara, eu tenho até agora mais ou menos 23 funcionários. Então agora, quando eu for preencher uma nova informação, ele vai entrar nessa linha 25, depois na linha 26, depois na linha 27 e assim por diante. Então o que eu tenho que fazer antes de mais nada? Primeiro, eu preciso descobrir qual é a linha da minha planilha onde eu vou registrar essa minha informação. E como que eu faço isso pelo VBA? Primeiro, se a gente fosse pensar como que a gente faria para descobrir a linha de registro pelo Excel, vamos pensar nisso. Ó. Repara, eu vou voltar, Ctrl para cima, lá para o começo da planilha. Se eu fosse descobrir, beleza, quero registrar uma nova informação. Onde que eu vou fazer isso? Ó? Cheguei lá na célula 1, que é onde tem o título da minha tabela. Vou dar Ctrl, setinha para baixo. E repara, quando eu dou um Ctrl, setinha para baixo, ele vai até a última linha que está preenchida da tabela.
Beleza, se eu descobrir o número dessa linha, maravilha. Número 24. Eu sei que é a última linha que está preenchida dentro da minha planilha. Só que como eu quero preencher uma nova informação, não quero preencher a última que está preenchida. Eu quero preencher na primeira linha que está vazia, que é a linha 25. Então é exatamente esse mesmo passo a passo que a gente vai tentar seguir, só que usando o código lá no VBA. Então repara, o que a gente fez? Foi lá na célula 1, deu Ctrl para baixo, descobriu qual era a última linha da tabela. Só que eu não quero preencher na última, eu quero preencher na linha seguinte, que é a primeira linha vazia da minha tabela. Então vou dar o Alt F11, voltar lá para o VBA e fazer exatamente isso. E como é que eu faço para descobrir essa linha? E aí lembrando o conceito que a gente viu lá atrás de variáveis. Qual que é a ideia de uma variável? Eu vou criar um nome que vai armazenar uma informação. Então, basicamente, qual a informação que eu quero armazenar? Eu quero armazenar qual vai ser a primeira linha vazia da minha tabela, que é onde eu vou preencher a informação. Então, eu vou criar uma variável, um nome chamado linha aqui, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser. Pode dar o nome de pizza, pode dar o nome de cachorro, pode dar o nome que você quiser. Eu dei de linha aqui só porque fica mais intuitivo. Então, eu vou falar que linha vai receber o quê? Eu quero que a linha seja a primeira linha vazia da minha tabela. No caso, é 25. Se eu preencher mais informação, vai ser 26, 27, 28 e assim por diante. E aí, como é que a gente fez? Primeira coisa, cheguei na célula 1. Então, o primeiro passo para descobrir vai ser chegar na célula 1. Como é que eu me refiro à célula 1 por dentro do VBA? Lembrando, vai ser aquele range, e aí, entre parênteses e entre aspas, eu falo qual que é a célula que eu quero me referir. Então, eu vou botar aqui a 1. Perfeito. Fechei parênteses. E aí, depois que eu fui lá na célula 1, como é que eu faria para descobrir a primeira linha vazia? Lembrando, dei um Ctrl, setinha para baixo, beleza? Então, com esse Ctrl, setinha para baixo, como é que eu faço isso pelo VBA? O Ctrl no VBA, ele chama .end. Então, .end no VBA é como se eu estivesse dando um Ctrl, e aí depois eu vou falar se vai ser para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Tanto que, repara, se eu der o .end, abrir o parênteses, ele me deu 4 opções. Pô, você quer dar Ctrl para baixo, para a esquerda, para a direita ou para cima. No caso, eu quero dar Ctrl para baixo para ir até o final da tabela. Então, vou clicar aqui nesse XL down, que ele marca aqui para mim, e fechar o parênteses. Então, o que a gente fez até agora? Chegamos na célula A1 e a gente deu Ctrl setinha para baixo. Só que depois que eu cheguei na célula 1 e dei um Ctrl setinha para baixo, repara o que ele fez. Ele selecionou a última célula da minha planilha. Eu não estou interessado em saber qual é a última célula, estou interessado em saber o número da linha dela. Como é que eu faço para descobrir o número da linha dela? Depois de dar Ctrl para baixo, para descobrir o número da linha, só pensar como é que é linha em inglês. Linha em inglês é row. Então, vou botar aqui .row. Perfeito. Então, agora, eu já cheguei na célula 1, dei um Ctrl para baixo e peguei o número dessa linha. Só que lembra, eu quero pegar a linha da última informação preenchida, eu quero preencher alguma coisa nela? Não, eu quero preencher na linha seguinte, que é a primeira linha que está vazia. Então, se eu quero preencher na linha seguinte, ao invés de preencher nessa linha, eu vou preencher nela mais um, que vai ser a linha de baixo. Então, agora, o que eu fiz? Eu descobri qual que é a linha da tabela onde eu vou querer registrar aquela informação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou registrar a primeira informação que eu vou ter, que é o nome. E aí, como é que eu sei qual é o nome que a pessoa vai preencher naquele formulário? Se eu voltar aqui, der um duplo clique no registro de funcionários, repara, essa caixinha de nome, ela se chama caixa texto underline nome. Então, se eu quiser saber qual é a informação que a pessoa escreveu aqui, é só eu ver qual é a informação que está armazenada nessa caixinha chamada caixa texto nome, beleza? Então, vou voltar aqui, dar aquele duplo clique no botão de OK, que eu volto lá para o código. Então, o que eu quero fazer? Quando eu chegar aqui e preencher essa informação lá no nome e dar um OK, eu quero que ele preencha para mim na linha que eu acabei de descobrir, repara, foi a linha de registro, e eu quero que ele preencha o nome na primeira coluna da tabela, que é a coluna A. Como é que eu faço para preencher essa informação? Para eu preencher uma informação em uma célula, ou eu posso usar o range, que a gente acabou de usar aqui, só que tem a opção de usar o cells, que a gente também já viu. Repara como é que funciona o cells. Vou falar para ele o número da linha que eu quero escrever e o número da coluna que eu quero escrever. Qual linha que eu quero escrever a informação? Não é uma linha fixa, não é a linha 3, linha 10, linha 20. É uma linha que pode mudar o tempo todo. Então, é essa linha variável que eu tinha chamado ela aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou escrever linha, vírgula, coluna A, coluna 1. Então, agora eu quero preencher essa informação na coluna 1. Como que eu faço para colocar a informação do nome ali? Só botar igual, e aí é só colocar a informação do nome, que chama caixa texto, underline, nome. E aí, como eu quero o valor dessa caixinha, é só escrever aqui ponto value, que ele já sabe que eu quero pegar a informação que está escrita lá, o valor que está escrito dentro dessa caixinha de nome. E aí, a próxima coisa que eu quero fazer agora é o seguinte, se a gente voltar lá no registro de funcionários, beleza, a pessoa vai preencher o nome. Depois de preencher o nome, ela vai preencher o sexo, ou masculino ou feminino. E repare que essas duas caixinhas aqui, essas duas bolotinhas, elas também têm nomes. Option Button 1, Option Button 2 também não é um nome mega intuitivo.
O que eu vou fazer então? Vou mudar o nome aqui, por exemplo, ó, cliquei no masculino, vou mudar aqui o nome para botão masculino e dar um Enter. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o feminino, ó, vou mudar aqui botão feminino e dar um Enter e agora eu tenho esses nomes. E aí, como é que eu faço? Imagina o seguinte, a pessoa vai escolher ou masculino ou feminino. Então, como é que eu faço para saber se ela clicou em um ou clicou em outro? É só eu ver qual é o que está selecionado. Maravilha, com relação a isso, super tranquilo. Então, vou voltar aqui lá no meu código, dar um duplo clique aqui no OK. E como que eu faço para saber se o botão masculino está clicado ou se o botão feminino está clicado? Esses botões masculino e feminino, eles só têm dois valores possíveis. Como assim? Ele só pode ser ou verdadeiro, se ele tiver clicado, ou falso, se ele não tiver clicado. Então, como é que eu sei se está masculino clicado? É só ver se o masculino é verdadeiro. Como é que eu sei se o feminino está clicado? É só ver se o feminino está clicado. Como que eu faço esse teste lógico dentro do VBA? Para fazer esse teste, para ver se está selecionado masculino ou feminino no VBA, a gente tem a estrutura chamada IF, que é a fórmula C, como se fosse a fórmula C do Excel, que você provavelmente já conhece. E aí, qual que é a ideia? Eu vou colocar IF e a minha condição. Então, imagina que eu quero começar testando se o cara selecionou o botão masculino. Qual que é a minha ideia? Eu quero saber se o botão masculino está selecionado. Então, ó, vou colocar aqui, se o botão masculino, ponto velho, ou seja, se o valor do botão masculino for igual a verdadeiro, é só botar verdadeiro em inglês, se for igual a true, o que eu quero que aconteça? Então, a ideia do if é, se a condição, que é o botão masculino, ser verdadeiro, eu vou falar, então eu quero que aconteça isso. Então, vou colocar aqui, then. Beleza? Então, eu falei assim, cara, se o botão masculino for igual a verdadeiro, ou seja, se tiver selecionado, maravilha, quer dizer que eu quero preencher informação masculino. Então, agora, onde que eu vou preencher essa informação? Se eu voltar lá para o Excel, repara, aqui já na coluna B, eu quero preencher a informação do sexo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se o botão masculino estiver selecionado, quer dizer que eu quero preencher na linha que eu acabei de descobrir, na coluna B, a informação masculino. Se não for masculino, quero preencher aqui feminino. Então, vou chegar aqui e vou botar. Então, cells, qual linha que eu quero preencher? Variável linha que eu acabei de descobrir ali em cima. Então, aqui, preenchi com a informação que está na célula da variável linha que eu acabei de descobrir na coluna 2. E agora, o que eu quero preencher ali? Eu quero preencher o texto masculino. Então, vou colocar entre aspas, masculino. Maravilha. Então, se a pessoa selecionou masculino, quero preencher masculino ali na planilha. Só que se ela não selecionou masculino, o que eu quero fazer? Quero preencher feminino. Como é que eu falo esse caso contrário aqui dentro do VBA? Só escrever else. Ou seja, se ele não tiver selecionado o botão masculino, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça a mesma coisa, preencher na coluna B, só que ao invés de preencher masculino, ele vai preencher feminino. Então, para não ficar perdendo muito tempo reescrevendo esse cells, linha e tal, vou só chegar aqui, ó, vou copiar cells, linha coluna 2, que é exatamente onde eu quero que ele preencha, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. E o que eu quero que ele faça nessa coluna? Quero que ele chegue e escreva feminino. Então, vou escrever aqui feminino. E dei um Enter. Só que agora que eu abri meu if, né, minha condição, eu tenho que fechar essa condição. Toda a estrutura dentro do VBA ela tem um início e um fim. Repara, essa sub aqui, que é uma rotina, repara que aqui embaixo ela tem end sub. Então, meu if ele também tem que ter um final. Então, vou escrever aqui embaixo end if, que é como ele termina essa minha condição. E depois que eu preenchi agora o sexo, o que eu quero fazer? Repara, vou voltar ali no Excel e ver qual que é o próximo passo. Eu quero preencher agora qual é o cargo, qual é a área que ele vai entrar. Então, vou voltar aqui, ó. Como que eu faço para preencher o cargo? Primeiro, eu preciso saber como no formulário está descrito o cargo. Então, ó, se eu voltar aqui, dar um duplo clique, repara. Vou clicar aqui na área. Ó, essa área está escrito, ó, caixa, combinação, underline, área. Então, é só ver qual é a informação que ele preencheu aqui dentro. Então, vou voltar lá para o código, dar um duplo clique aqui no OK e vou fazer exatamente isso. Onde que eu quero preencher a área da pessoa? Eu quero preencher na linha que eu estou, na coluna C, que é a coluna aqui. Então, vou fazer o mesmo passo a passo. Ó. Vou copiar esses cells, que eu já usei aqui em cima, copiar e colar aqui embaixo. Só que ao invés de preencher na coluna 2, eu quero preencher na coluna 3, que é o que eu vou mudar. O que eu quero preencher aqui? Eu quero preencher exatamente o que está escrito naquela caixa, combinação, área. Então, vou colocar aqui caixa, combinação, underline, área. Como eu quero pegar o valor que está escrito ali dentro, eu vou colocar ponto velho. Então, repara que a lógica é exatamente a mesma. Eu vou colocar a célula onde eu quero preencher igual ao que eu quero preencher naquela informação. E aí já fiz isso para a caixa de combinação. Qual é o próximo passo? Agora o próximo passo é colocar o CPF da pessoa. Então é a mesma lógica. O que eu vou fazer? Vou ver qual é o nome do CPF naquele meu formulário e fazer esse mesmo passo a passo. Vou voltar aqui, ó, CPF está escrito caixa, texto, underline CPF. Então vou voltar no código, botar cells, que eu vou selecionar aqui, copiar e colar para não ficar perdendo tempo.
E aí, onde que eu quero preencher o CPF? Repara, o CPF está na coluna D, que é a coluna 4 do Excel. Então, vou colocar aqui coluna 4. O que eu quero preencher aqui? Quero preencher a caixa de texto do CPF. Então, vou colocar igual a caixa texto, CPF, ponto velho, para eu preencher o valor dali. Então, agora a ideia é exatamente esse passo a passo. Então, para fechar, só ficou faltando preencher o salário do cara. Qual que é o salário do cara? Vou voltar aqui no VBA, ver como é que ele chama lá no formulário, ó. O salário está escrito caixa, texto, salário. Então, vou fazer isso. Voltar no código, vou copiar esses cells que ele já está escrevendo na célula, vou colocar aqui, ó. Como eu quero preencher o salário na coluna E, que é a última coluna, vou colocar aqui coluna 5. O que eu quero preencher aqui na coluna E? Quero preencher a caixa texto, underline salário. Lembrando, como eu quero o valor daquela informação, vou pegar e colocar o ponto velho aqui. Então agora, basicamente, a gente viu todo o passo a passo, o código em VBA que a gente precisa usar para conseguir registrar as informações do formulário dentro do Excel, que é o primeiro passo da inteligência por trás desse formulário, dessa automatização para a gente poder registrar essas informações usando esse user form que a gente está construindo ao longo dessas aulas. Então aqui, basicamente, a gente terminou todo o nosso código de inteligência por trás do formulário que vai preencher as informações. E aí, na aula que vem, no vídeo 5 da nossa série sobre formulário, a gente vai ver como é que a gente deixa automaticamente em ordem alfabética, como é que a gente exibe uma mensagem falando que foi preenchido com sucesso e tudo isso. E aí, só para a gente testar se está funcionando tudo bonitinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou minimizar aqui e aí vamos testar. Vou clicar aqui no botão para registrar um novo funcionário e aí vou registrar lá, por exemplo, o João Paulo. E aí o João Paulo do sexo feminino. E aí vou escolher a área dele aqui, por exemplo, ele vai ser de compras. E aí o CPF dele, vou colocar um CPF qualquer aqui. E coloco o CPF que você quiser. E o salário dele, vou colocar que o salário dele vai ser de 4.000. E repara, quando eu der um OK, a ideia é que ele automaticamente preenche as informações ali embaixo. Então, eu vou fechar aqui e verificar se ele preencheu. Repara, mas João Paulo, masculino, compra, CPF, salário. E aí, toda a inteligência que falta, que é basicamente ele, enfim, colocar em ordem alfabética, colocar as bordas bonitinhas na minha tabela, fechar o formulário, exibir uma mensagenzinha, tudo isso a gente vai deixar bonitinho e vai fazer juntos na aula que vem, bem passo a passo. Mas agora ele já está começando a funcionar, já está preenchendo informações, então está começando a ficar interessante o negócio. E aí, para você poder continuar aprendendo mais e mais sobre VBA, eu deixei um mini curso aqui para você poder aprender, então é só procurar aqui nessa janela e você vai poder assistir o mini curso sobre VBA e poder aprender do zero tudo que a gente ensina. E eu deixei para você também o nosso vídeo anterior da nossa série sobre formulários, para você poder acompanhar todo o passo a passo que a gente está construindo. E, por favor, para mim, não deixe de comentar aqui embaixo o que você está achando dessa série, está gostando de aprender a criar formulários interativos no VBA, o que mais você quer aprender, fala comigo que eu quero saber de você o que mais você quer aprender, para eu continuar produzindo mais conteúdo irado para você, eu e o João, que você já deve se amarrar nele também. Então vamos que vamos, comenta aqui para mim e até o próximo vídeo.